Ontem saiu a notícia de que o TRE de São Paulo decidiu cassar por maioria de votos a deputada federal Carla Zambelli, que foi uma das mais votadas em São Paulo em 2022, com mais de 1 milhão de votos, sendo a segunda mais votada do estado e a terceira mais votada do país. Mas o TRE de São Paulo achou por bem jogar no lixo os milhões de votos dos eleitores com apenas uma canetada e, com isso, ameaça também caçar outros deputados do PL que foram eleitos junto com a Zambelli, que foram carregados pelos votos dela para dentro do Congresso pelo tal do coeficiente eleitoral, como o Paulo Bilinski e o Luiz Felipe de Ornes e Bragança, que, na minha opinião, é um dos parlamentares mais preparados do país. Deltan, o impacto então é imenso? Sim, é imenso. E eu vou explicar para você não só como essa cassação aconteceu, mas eu vou te mostrar em 4 pontos por que ela é absurda e vou te provar no final por que essa decisão é uma perseguição política contra a direita pura e simples. Bora lá. A cassação da Zambelli, gente, aconteceu por ela ter, em tese, espalhado notícias inverídicas sobre o processo eleitoral brasileiro, o que os juízes do TRE de São Paulo consideraram um abuso dos meios de comunicação e do poder político. Eu vou te dar 4 razões pelas quais essa decisão, sim, é absurda. Ela, sim, que é um abuso. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é de que a Zambelli já era deputada federal desde 2018. E esse é o seu segundo mandato. Portanto, a Zambelli constitucionalmente estava protegida pela imunidade parlamentar. Hoje, cada vez mais relativizada em trapos, não só pelo Supremo, mas também pelas demais instâncias do Judiciário, como a gente está vendo agora. Por que, Deltan? Porque a maioria do TRE de São Paulo entendeu que questionar a lisura do processo eleitoral nas redes sociais seria um abuso de liberdade de expressão e ato de evidente má-fé. Só que a Zambelli tinha imunidade parlamentar para ela falar o que ela quisesse. Ponto. Inclusive para questionar o processo eleitoral. A discussão aqui não é sobre limites de liberdade de expressão, não. É sim sobre outro instituto, é sobre imunidade parlamentar, que a Constituição não limitou. Estão fazendo com a Carla Zambelli algo parecido com o que fizeram com o Daniel Silveira. Em segundo lugar, questionar o processo eleitoral, como questionar qualquer outro procedimento público, não é crime no país, nem é ilícito no país. Não está em nenhum lugar essa proibição. Aliás, é algo normal, é algo saudável em qualquer democracia, inclusive nos Estados Unidos, onde questionamentos eleitorais acontecem, gente, o tempo inteiro. Basta ver o caso Bush versus Gore na Suprema Corte Americana, ou ver então a Hillary Clinton chamando o Trump de presidente ilegítimo ao longo dos 4 anos do mandato dele. Ou ainda basta ver os questionamentos que o próprio Trump fez depois de ele perder para o Biden. E parlamentares têm a liberdade para questionar, para duvidar, para fiscalizar, para confrontar e fazer isso não só pela sua própria consciência, mas também em defesa dos seus eleitores, do que eles pensam. E vamos nisso para o terceiro ponto que tem a ver justamente com isso que eu acabei de falar. Mas vai deixando aí o seu like para mais gente entender o abuso que está sendo praticado, a perseguição contra a direita. Até agora eu disse para você que a Zambelli não podia ser punida por ela estar protegida pela imunidade parlamentar e porque não é crime ou ilícito fazer o que ela fez. Mas a terceira coisa que eu quero te dizer é que o questionamento feito por ela faz parte do dever dela como parlamentar. E se faz parte do exercício do dever de contestar, de fiscalizar, de representar no exercício do mandato, no exercício da função pública dela, e se ela fez isso no estrito cumprimento do seu dever funcional, isso não poderia jamais ser considerado um abuso de direito ou uma má-fé. E ainda que se enquadrasse esse caso como um caso de abuso de liberdade de expressão ou abuso do cumprimento do dever, está errado. Hoje em dia, o judiciário brasileiro só interpreta a liberdade de expressão para dizer que ela está sendo abusada. Nunca para dizer que ela é um direito com primazia sobre os outros direitos. É isso que toda a teoria fala, todos os doutrinadores, todos os tribunais internacionais falam. Tem primazia sobre os outros direitos, porque não só é um direito fundamental humano, mas é um pilar da democracia. Mais ainda, tem que ter uma tolerância maior em relação a esse direito em prol da democracia, das diferentes visões de mundo, da pluralidade. Aí, para fechar com chave de ouro, em quarto lugar, a decisão que caça a Zambelli por abuso dos meios de comunicação é realmente bizarro esse último ponto que eu vou te mostrar. Essa proibição de abuso de meios de comunicação, gente, surgiu para proteger a sociedade dos grandes meios de comunicação. O que acontece? Todo mundo sabe que tem muito político que é controlador de vários grandes jornais, de grandes veículos de imprensa, de retransmissoras de TV nas suas regiões.
E aí o que se queria é que eles não usassem toda a sua estrutura, toda essa grande capacidade de comunicação para influenciar a sociedade para um lado ou para o outro durante as eleições. Só que agora a Justiça Eleitoral está usando essa proibição de abuso dos meios de comunicação contra deputados eleitos por usarem as suas próprias redes sociais para falar com seus próprios seguidores, com seus próprios eleitores. É um absurdo enorme, porque, em primeiro lugar, político parlamentar não é jornal. Em segundo lugar, político opina, ele não informa. Quem informa é a mídia e a imprensa. E, portanto, a Justiça Eleitoral está confundindo desinformação com opinião. Em terceiro lugar, desinformação não é um conceito jurídico no Brasil. Hoje não tem nenhuma lei que conceitue desinformação, ou que, pior ainda do que isso, preveja uma punição, uma sanção por desinformação. Então a Zambelli jamais poderia ser punida por isso. Mais ainda, o abuso de meio de comunicação foi criado pelo receio de você influenciar quem não é teu eleitor. E quando o parlamentar fala na rede social, está falando com seus próprios eleitores. Ou seja, é um conceito jurídico aí usado para punir abusos dos meios de comunicação, como a imprensa e os grandes jornais, e está sendo agora instrumentalizado para punir políticos da direita por usarem as suas redes sociais para opinar, algo que é mais um ataque à liberdade de expressão e à imunidade parlamentar no país. E mais do que isso, como disse o voto vencido, nesse caso a juíza Maria Cláudia Bedotti, não basta ter abuso dos meios de comunicação e do poder político, é preciso mostrar provas desses abusos e de que eles foram graves o suficiente para influenciar a lisura das eleições. E simplesmente não há nada disso no processo, nem ia ter como ter, porque na rede social ela fala para os eleitores dela e não para terceiros, não tem como impactar. Você entendeu, então, por que essa decisão é absurda? Por 4 razões. Primeiro, imunidade parlamentar. Segundo, criticar as urnas não é lícito. Terceiro, ela cumpriu seu dever público de parlamentar, de representar, de fiscalizar. E quarto, uso de redes sociais próprias não é abuso de meios de comunicação. Quando a gente analisa, então, juridicamente esse caso e vê que a decisão da Justiça Eleitoral é absurda, o que sobra? O que explica essa decisão? O que sobra é que existe em curso uma perseguição política pura e simples, contra a direita. Há uma criminalização sem precedentes da direita como espectro político. Há uma subversão de 2 direitos fundamentais, a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar. E há uma subjetividade de cada vez maior do poder judiciário, influenciado pelo Supremo, especialmente na Justiça Eleitoral, de modo que juízes cada vez mais decidem, não de acordo com a lei, mas de acordo com o que dá na telha de cada um. E vamos recordar que essa telha é uma telha progressista, porque o judiciário, o ambiente dele é bastante progressista. É isso que está acontecendo. E quem está sendo destruído no meio do caminho é a democracia, é a soberania popular e a do voto, que eles dizem tanto defender. São mais de 1 milhão de votos que 5 juízes não eleitos estão jogando no lixo, sem falar nos votos dos demais deputados do PL que serão afetados por essa decisão e que também podem perder os seus mandatos. Você concorda? Na próxima terça-noite, às 20 horas, vou fazer uma aula magna sobre a perseguição contra a direita, online e gratuita, e você vai entender tudo o que está acontecendo e qual é o caminho para a gente se livrar disso. Então, eu quero deixar esse convite também aqui para você. Você acha o link na inscrição lá na minha bio do Instagram, nas minhas redes sociais, nos meus posts, e me conta aí a sua opinião nos comentários.